Então, tá gravando? Vocês estão me ouvindo bem, não estão? Então, ótimo. Vamos começar, então. Boa noite, né, a todos e a todas. Estamos aqui reunidos para mais um ICEI Talks, né? Hoje tratando do importante tema gestão de carreira. Teremos o prazer de debater esse tema com nossas duas palestrantes, Fernanda Lisboa, assessora de comunicação da PUC Minas, e Virgínia Maria Gerhard dos Santos, depois você me corrige, tá, Virgínia? Que atua no mercado, na gestão e no desenvolvimento de pessoas e organizações. Tá? Então, de antemão, agradeço encarecidamente a presença das duas palestrantes e, particularmente, elas discutirão questões sobre como gerir sua própria carreira, apresentarão orientações para melhorar para melhor planejar a caminhada profissional e fornecerão informações sobre a importância da educação contínua para o mercado de trabalho. Tá? A estrutura desse evento ela se dará da seguinte forma, né? No primeiro momento, a Fernanda abordará a importância da educação continuada para a carreira profissional. Num segundo momento, a Virgínia ela vai falar sobre competências necessárias para o planejamento e gestão de carreira. E, finalmente, o canal ele vai ficar aberto para que a audiência, né, possa fazer perguntas para as palestrantes, mas a qualquer momento também a audiência pode encaminhar perguntas através do chat, que elas vão ser compiladas e repassadas para as palestrantes que vão responder no momento oportuno, tá certo? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa primeira palestrante, a nossa querida Fernanda Lisboa. É com você, Fernanda. Gente, olha, boa noite, né? Eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer o convite, né, do ICEI, que já existe uma parceria muito bacana, né, do IEC, que é a instância da universidade responsável pelos cursos de pós-graduação presencial e online, com aulas ao vivo, junto com o ICEI, né? E esse projeto, né, que na verdade vocês, o ICEI Talks, né, entrou em contato conosco para a gente iniciar um namoro aí para levar um projeto que já existe, né, do IEC, que chama Formei Agora, para a gente conversar com vocês, né? E aí estamos aqui para a gente discutir, né? Eu acho que é o que eu sempre falo, né, nessas conversas, né, com vocês alunos, que é o momento da gente parar para pensar um pouquinho. E o projeto Formei Agora, ele existe há uns 5, 6 anos, né, em que a gente leva essa discussão, essa reflexão, esse pensar um pouquinho sobre aí. Depois que a gente formar, para onde que eu vou? O que que eu quero? Né? O que que eu vou fazer? O que que eu ainda posso fazer, né, para neste momento em que eu terminar a graduação, eu me inserir no mercado de trabalho, eu já estou no mercado de trabalho, mas eu me portar com mais segurança, né? Conhecendo melhor, me conhecendo melhor para saber aonde que eu quero chegar, aonde que eu quero ir. E o que a gente observa, né, e que por isso que surgiu também o projeto, é que lá no início, quando vocês chegaram na universidade, vocês foram recebidos, né, vocês foram recebidos, né, pelo curso para mostrar um pouco, né, quais os caminhos para a formação acadêmica de vocês. E por que não, nesse terminar dessa fase, né, da graduação, vocês não terem também esse apoio da universidade no sentido de estar próximos e falar. E aí, o que a gente pode ajudar? E foi assim que surgiu o Formei Agora, né? Já tem, como eu falei com vocês, eu tenho uma parceria com isso aí há algum tempo. A própria Virgínia é uma parceira da gente, né, nessas atividades. E aí eu falo um pouquinho que a pós-graduação, a educação continuada, ela necessariamente ela vai fazer parte da caminhada de vocês, né? Por mais que a gente tenha aí nos últimos períodos ou nos últimos meses um sentimento de tanto esforço, tanto movimento, aquela expectativa de terminar a graduação, ela termina, eu brinco, que não é um ponto final a graduação. A graduação, na verdade, a gente tem 3 reticências ali e que continua para o resto da nossa vida
essa busca pela capacitação, pela essa busca da melhora, pela essa busca da atualização, e necessariamente a educação continuada, ela vai fazer parte da trajetória profissional de vocês. E aí, na verdade, vai ser muito mais um caminho a escolher qual educação continuada que vocês querem, muito mais uma vez do perfil de vocês que vocês querem para a profissão. Né? Se vocês têm, né, uma linha mais acadêmica, em que vai buscar mestrado e doutorado, é uma possibilidade, né? É uma trajetória a se traçar aí. E nós temos também, né, os cursos de pós-graduação lato sensu, que são os cursos que a gente chama de especialização. E eu estou aqui para conversar melhor com você sobre as possibilidades de cursos de pós-graduação lato sensu da universidade. Hoje, a gente tem dois caminhos, duas instâncias, né, que estão aí para oferecer essa caminhada com vocês. A PUC Minas Virtual, em que tem cursos de pós-graduação à distância, e o IEC, que é o Instituto de Educação Continuada, em que nós temos opções de cursos presenciais e, mais recentemente, até em virtude de todo este movimento, né, essas mudanças que nós vivenciamos, estamos vivenciando hoje, né, no ano de 2020, né, a criação do curso de pós-graduação online com aulas ao vivo, né? E aí, essas três possibilidades, né, que hoje a PUC Minas tem a oferecer, vai mais uma vez, né, do que vocês estão precisando e qual tipo de ensino que adere mais à personalidade, às características e, mais do que isso, ao momento em que vocês estão, né, atuando, né, ou no momento que vocês estão vivenciando. Hoje, o IEC, como eu comentei com vocês, nós temos aí os cursos presenciais, né, de pós-graduação, em que a gente oferece os cursos em todas as unidades, né, da universidade e também em cidades do interior. Então, hoje nós temos pós-graduação acontecendo no Barreiro, em Betim, em Contagem, no Coração Eucarístico, na Praça da Liberdade, no São Gabriel, mas nós temos também em Sete Lagoas, em Uberlândia, em Ipatinga, em Arcos, né? E aí são cursos realmente com as características presenciais. Mais uma vez eu faço a ressalva do ano tão atípico que a gente está fazendo, mas são cursos presenciais, com hora e horário marcado, em que o aluno vai a esses espaços físicos da universidade, ter o contato com o professor, ter o contato com os colegas, né, e ali percorrer, né, o curso, né, em média, são cursos de um ano e meio, com aulas acontecendo também normalmente 2 vezes por semana, né? Então a gente tem segundas e quartas, ou terças e quintas, ou sexta e sábado. Presencialmente eu tenho que estar comprometido de estar naquele espaço físico participando das aulas, né? E aí eu acho que, volto a falar, essas possibilidades, essas modalidades, elas ocupam uma posição de qual a sua personalidade, o que você precisa daquele momento. Eu gosto de estar presencialmente junto com o professor, com o aluno, né? Então, este é um caminho, né, que você pode escolher aí. Este ano, como eu comentei anteriormente, nós tivemos o lançamento da pós-graduação online com aulas ao vivo, né? Nós temos aí características que permeiam um pouquinho das aulas presenciais, com também, né, características de ambiente online. Então, o curso de pós-graduação acontece no ambiente digital, né? Mas ele acontece preferencialmente, a maior parte da carga horária, né, desses cursos acontece em dia e horário marcado também, como eu comentei com vocês anteriormente, né, na pós-graduação presencial, mas nessa modalidade online é no ambiente digital. E aí que acaba, né, tendo essas características da oferta digital, em que em qualquer local que eu estiver, né, eu tendo um computador, né, eu posso ter aula aqui na minha casa, num hotel, né, no meu trabalho, mas necessariamente também naquele horário definido e dia definido, acontecendo as aulas na versão online.
Quais são as diferenças dessas duas questões? É mais a facilidade da oferta online, de você estar se locomovendo, estando em qualquer local e onde você quiser para participar das aulas. Mas, por outro lado, nós temos aí também esse contato, né, mais direto com os alunos, com os professores, né, e aí facilitando também essas características que talvez seja da personalidade de você enquanto profissional. Nós temos outro caminho de educação continuada na universidade, como eu tinha falado, a pós-graduação à distância. E aí são aulas gravadas, né, que ficam à disposição para os alunos. E aí também, mais uma vez, da onde você estiver, só que diferente de estar lá, né, às terças e quintas-feiras, às 17 horas, né, às 19 horas, presente na aula, não, você tem a facilidade, né, de em qualquer momento, em qualquer horário, 2 horas da manhã, meio-dia, 7 horas da manhã, de você, né, recorrer e trabalhar com esse conteúdo, esse material disponibilizado para você, né, para você seguir a pós-graduação. O que eu acho que de extrema importância eu pontuar com vocês a respeito de algumas características. A pós-presencial e a pós-online com aulas ao vivo, né, tem uma duração em torno de 1 ano e 1 ano e meio, tá? Os cursos de pós-graduação presencial são cerca, você tem aí até a mensalidade, até 24 parcelas, entre 400 e 650 reais de mensalidade. Isso vai variar de curso para curso. Alguns cursos necessitam de laboratório, de alguma estrutura, um software, outros não. Então, vai variar dessa estrutura da especialização para ter essa mensalidade entre 400 e 650 reais. Tá? Já após graduação online, com aulas ao vivo, são 24 parcelas, com mensalidades a partir de R$ 380 reais. Para essas duas possibilidades, nós temos ainda uma parceria que o IEC, né, que é a instância que responde por essas modalidades, firmou com uma empresa que trabalha com financiamento estudantil. E aí vocês podem, né, caso tenha interesse, de financiar a pós-graduação em até 48 vezes. Então, o valor da mensalidade vai ser um pouco abaixo do que eu comentei anteriormente com vocês, né, com o valor negociado e, né, definido juntamente com a PUC Minas. Agora, é extremamente importante eu reforçar com vocês uma coisa. Esse projeto que surgiu, né, do Formei Agora, para conversar com vocês sobre carreiras, para levar as possibilidades de educação continuada para vocês enxergarem, né, e visualizarem essas possibilidades, né, na universidade, né, ele veio com um esforço e um incentivo também da PUC Minas para vocês. E aí eu falo incentivo financeiro. Todos os cursos de pós-graduação presencial e pós-online com aulas ao vivo tem uma política de desconto bem agressiva, em que o recém-formado, quando ele termina um curso de graduação e inicia a pós-graduação presencial e a pós-online com aulas ao vivo, tem 30% de desconto na mensalidade. Né? O que a gente enxerga de recém-formado é aquele, mais uma vez, que terminou a graduação e logo no semestre seguinte inicia uma pós-graduação. Exemplo aqui, nós estamos no segundo semestre de 2020, então, quem concluir a graduação agora, ao iniciar a pós-graduação com aulas previstas a partir de final de março, junto, né, a pós-presencial e a pós-online com aula ao vivo, tem o quê? 30% de desconto nessa mensalidade que eu comentei com vocês. Presencial entre 400 e 650 reais e a pós-online, né, com mensalidades a partir de 380 reais. Esse pacote de política mais agressiva de política de desconto vale para recém-formado, mas vale também, né, para quem é ex-aluno de pós-graduação do IEC, que também tem 30%, e uma dúvida, sou ex-aluno de graduação, Fernanda, mas eu já tenho formado 1 ano, 2 anos. Todos os ex-alunos da PUC Minas têm, sim, desconto, mas no caso de não ser recém-formado da graduação, né,
aí a porcentagem é de 15%, né, em cima aí das mensalidades que eu comentei com você. Já os cursos de pós-graduação virtual também são 18 meses, 1 ano e meio, tá? A mensalidade, deixa eu fazer minha cola aqui, são 20 parcelas de R$ 290, né, que a gente tem, e também tem uma política de desconto, mas não é tão agressiva quanto a das ofertas presenciais, né, e pós-online com aulas ao vivo. Nós temos aí, para ex-alunos, 5% de desconto nesses valores, né, e para quem pagar, né, à vista, 7%. Agora, toda e qualquer empresa que queira ser parceira da universidade, para concessão de desconto, pode participar. É o que a gente convida, né? E eu falo isso muito porque às vezes vocês estão aí trabalhando em alguma organização, alguma empresa, e que essa empresa ela pode sim se associar à universidade no programa Parceiros da Educação, e aí a organização, né, a empresa, ela faz um cadastro, e aí a partir dessa validação do cadastro, né, passa a conceder aí desconto para a graduação e para a pós-graduação. No caso da pós-graduação, seriam para todos os colaboradores e cônjuges também, né, dos colaboradores, com 15% de desconto em cursos de pós-graduação, seja ele presencial, pós-online com aula ao vivo e também, né, dos cursos com pós à distância. Eu gosto só de reforçar com vocês as inscrições para os cursos, né, nessas 3 modalidades, né, vão ficar abertas, né, começam a receber inscrições a partir agora de novembro e seguem até, né, fevereiro de 2021, com aulas também acontecendo a partir de março. O nosso papo aqui, eu vou deixar já para Virgínia seguir aí com a conversa, mas foi muito mais para eu passar em linhas gerais, gente, essa estrutura que hoje a universidade tem aí para oferecer para vocês. Eu queria só encerrar com um exemplo, a minha fala, mas com um exemplo meu, né? A minha formação é em comunicação social. Eu fiz, logo na sequência que eu formei em rádio e televisão, eu fiz relações públicas, me formei nessas 2 graduações e fui para o mercado. E aí, logo de cara, quando eu formei na Federal e vim trabalhar na PUC, né? E aí, logo quando eu iniciei, né, minhas atividades na PUC, 1 ano e meio depois, eu fiz a minha primeira pós-graduação, né? Eu lembro que foi em 2003, a minha primeira pós-graduação em comunicação empresarial. Nisso, eu fui convidada para ir para Poços de Caldas para trabalhar na assessoria de comunicação lá da unidade, do campus Poços de Caldas, e aí eu senti falta de habilidades e conhecimentos na área de marketing. E aí, na época, não tinha nenhuma pós-graduação na PUC nessa área de marketing, eu fui buscar em São Paulo. Eu fiquei 1 ano e meio viajando todo fim de semana, Poços de Caldas, cidade de São Paulo. Poços de Caldas, cidade de São Paulo. Terminei meu MBA em marketing, e aí fui convidada para voltar para Belo Horizonte para trabalhar na pós-graduação, e em 2018 eu senti falta de mais conhecimento na área de comunicação digital. Foi quando eu fiz minha terceira pós-graduação. O que eu quero dizer com isso? Que, assim, essa busca por informação, essa busca por conhecimento, ela é constante, ela é para o resto da nossa vida, para o resto da nossa carreira profissional. E aí vai depender muito mais da gente, como protagonista neste papel, de visualizar o que a gente quer e vislumbrar o que a gente quer e buscar, né, caminhos para isso, né? E o conhecimento, ele é um papel fundamental para a gente chegar aonde a gente quer, né? Então, indiferente da gente estar recém-formado, com 5 anos de graduação, com 10, com 20, eu acho que essa busca por conhecimento, essa busca pela melhora da gente, ela é constante. E, mais uma vez, depende exclusivamente da gente enquanto profissional, né? Eu acho que a Virgínia, ela vem muito a agregar, né, na fala da questão da gestão da nossa própria carreira, que é a gente, mais uma vez, protagonista do nosso caminho aí, né? Eu vou deixar agora a fala com você, Virgínia, que eu falei demais, e aí eu fico aberta aqui também para qualquer dúvida no final da nossa conversa de hoje. Tá bom? Obrigada, gente. Fernanda, obrigado. Antes da Virgínia começar, deixa eu só
acrescentar algumas coisas aí ao que você falou, né? Sobre os cursos do IEC, principalmente. Mas, antes de mais nada, eu queria só reforçar o que você falou sobre a relação entre educação continuada e reconhecimento e remuneração, né? Existem diversas pesquisas, tanto com dados do PNAD, do IBGE, ou com dados do DIEESE, que mostram que o número de anos de estudo impactam no reconhecimento e na remuneração. Tá? Então, isso é importante a gente frisar também, que não é uma coisa, não é um simples a busca do conhecimento pela busca do conhecimento, que já seria muito bom, mas, na verdade, para o profissional que atua no mercado, essa educação continuada é extremamente importante para o reconhecimento e remuneração. Né? Então, acho que isso é importante frisar. E também cabe a mim frisar, como representante do ICEI, né, nosso Instituto de Ciências Exatas e Informática, que os nossos cursos na área de TI, eles são amplos, eles ocorrem em múltiplos níveis de especialidade, como você frisou, Fernanda, desde o estricto sensu, com doutorado e mestrado. Então, para quem não sabe, a PUC tem doutorado e mestrado em informática. Se vocês quiserem continuar sua educação com uma especialização em estricto sensu, e a lato sensu, com especialização e também extensão, né? E esses cursos nossos, eles demonstram tradição. A gente tem tradição em pós-graduação, com cursos que são oferecidos há décadas, né? Como cursos relacionados à engenharia de software e desenvolvimento de aplicações, mas, ao mesmo tempo, os nossos cursos demonstram também o caráter inovador, né, das ofertas que a PUC proporciona, né, para o mercado, com cursos aderentes a novas tecnologias. Né? Então, a gente tem cursos de especialização lato sensu, inteligência artificial, internet das coisas, robótica, ciências de dados, aplicações e tecnologias blockchain, dentre outros. Tá? Assim, a Fernanda... Eu vou passar até um link para vocês aqui depois, com uma página em que vocês podem encontrar a lista de todos esses cursos, né? Mas, como a Fernanda frisou, a gente está atuando aí em mais de uma dezena de municípios, né? Com vários cursos aí, tá? Então, é importante eu frisar isso aí, tá? Depois de fazer essas observações, eu acho que cabe agora eu passar a palavra para a Virgínia, que vai, com muita propriedade, dizer para a gente quais são as competências necessárias aí que o mercado vai absorver nos próximos anos. Até mesmo para vocês perceberem que muitas dessas competências estão relacionadas aos cursos que a gente vem ofertando dentro do IEC, do Instituto de Educação Continuada, dentro dos programas de pós-graduação, de doutorado e mestrado da PUC Minas. Tá ok? Então, passo a palavra nesse momento para você, Virgínia, para falar sobre essas competências aí necessárias para a gente gerir nossa carreira e planejar bem a carreira. É com você. Ok. Muito obrigada, Vladimir. Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, nesse novo formato, né? Eu tenho participado aí desse projeto da PUC, muito no formato presencial, e essa oportunidade de estarmos aqui, né, nesse modelo virtual, nos possibilita uma grande oportunidade de reinvenção, né? Então, é uma oportunidade para a gente aprender a uma nova forma de estabelecer conexão e estabelecer parâmetros que ampliam as possibilidades de aprendizado em todos os sentidos, né? Então, eu pesquisando, né, os temas que eu traria para vocês, e a ideia é sempre trazer uma abordagem que, de alguma forma, acrescente esse olhar aí de vocês que são importantes personagens nesse caminho aí da formação, né? E eu costumo dizer e repensar, inclusive, o nome alunos, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas alunos vem do grego, que pressupõe a ausência, e lunos, luz. Então, eu, particularmente, tenho feito um esforço muito grande para não mencionar, né, não representar vocês com o nome de alunos,
vocês são aprendizes, eu sou aprendiz, na verdade, nós somos eternos aprendizes. E aí, pesquisando oportunidades de novos temas aqui para esse contexto em que vocês estão buscando esta abertura num caminho de aprendizagem, vocês estão nessa trajetória, né? Alguns aí pensando nessa perspectiva de já se formar e aí pendurar chuteiras. Então, eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. A boa notícia é que a gente está no momento de se reinventar e novas possibilidades e novas portas abrirão, com certeza, para quem está se formando a partir de agora, com perspectivas diferentes, né? Porque a gente está numa revolução disruptiva, a nossa sociedade ela está se reinventando, não é? E aí a gente precisa repensar as nossas estratégias, porque está claro para todos nós, aquele sucesso do passado, as estratégias que nós usamos no passado não são mais capazes de responder às demandas do que nós estamos vivendo agora e do que vem pela frente. Então, que caminhos que a gente pode achar para essa reinvenção? Então, buscando as coisas mais recentes, as práticas mais modernas, as referências de maior significado para a nossa sociedade, eu busquei lá o aporte do Fórum Econômico Mundial, que é um momento, né, um encontro que acontece como um futuro de divulgação de empregos do futuro, e que vai acontecendo anualmente, no mês de janeiro. Esse ano aconteceu entre 21 e 24 de janeiro, e é um fórum que acontece em Davos, na Suíça. Quem que participa desse fórum? São pessoas que são convidadas e que são especialistas em mundo do trabalho, sejam empresários, políticos também, que vão trabalhar com uma perspectiva de novas legislações, né? novas políticas governamentais, e também estudiosos, teóricos, professores, um grupo seleto das cabeças mais bem arejadas em relação ao que vem aí pela frente. E aí, eles elegem normalmente e atualizam as 10 top competências de futuro. E eles elegeram, então, essas 10 competências e estão estabelecendo uma perspectiva de, entre 2020 e 2022, quais serão as competências mais significativas e mais demandadas aí na sociedade e no mercado de trabalho. Então, são aquelas competências que nós vamos nos deparar com, principalmente, as empresas que estão mais à frente, as melhores empresas para se trabalhar, elas vão navegar buscando pessoas com essas competências, não é? E aí eu vou conversar com vocês sobre essas competências bem rapidamente, e vocês vão pensando aí o quanto que vocês percebem que vocês já têm ou que vocês precisam desenvolver essas competências aí do futuro. Futuro que já está aqui, né? O futuro já. Então, quais são essas competências? A primeira, eles elegem como pensamento analítico e inovação. É essa capacidade que a gente precisa ter de apontar soluções inovadoras, né? De empresas como a Uber, iFood, a Nubank, são empresas que estão reformulando a forma da sociedade se organizar. E essas empresas, elas surgiram com novos negócios, porque tinham pessoas que pensavam fora da caixa nessas empresas. Então, as empresas, elas vão contratar e vão pagar preço de ouro pessoas que tenham essa competência de não só trazer a inovação, pensar fora da caixa, mas analisar como que os problemas podem ser resolvidos de forma diferente, trazendo soluções de formas novas para problemas antigos, não é? Nós temos muitos problemas na sociedade, então a gente precisa ampliar o nosso olhar crítico para saber como lidar com isso. E aí vem a segunda competência, que é a aprendizagem ativa, a estratégia de buscar aprendizagem. Esses autores, eles pressupõem que a aprendizagem tradicional da escola é um caminho muito importante, porque ele nos dá consistência. Só que aqueles aprendizes, né, participantes das aulas, que são pessoas acomodadas e que acreditam que só o professor é a única fonte de referência,
também não vai valer mais. Então, você precisa ter uma formação bacana, uma formação consistente, porque não pode, vocês verão que tem outra competência que fala sobre isso, que é sair do achismo, não é? Mas, ao mesmo tempo, o que as empresas vão buscar? São aquelas pessoas que conseguem evidenciar que a participação das aulas é um ponto de partida, mas ela não pode ser de forma dependente. O que mais tem hoje é na internet possibilidade de aprendizado. Então, é complementar esse olhar, é ajudar a própria escola a se atualizar, contribuindo com a visão crítica dentro das aulas, com os professores, com debates ricos, nada de ficar lá sentado no fundo da sala, dormindo, cochilando. Aproveitem o máximo do tempo para vocês se reinventarem com uma nova perspectiva das aulas. As aulas não são e nem devem ser apoiadas no único formador de pessoas que é o professor. O professor, ele cada vez mais vai ser um facilitador de aprendizagem, mas a aprendizagem tem que ser, com certeza, iniciativa de cada um. E aí vem a terceira competência, que é a criatividade, originalidade. É você conseguir olhar de forma diferente para aquilo que outras pessoas não conseguem achar saídas, não é? Esses estudiosos, eles têm visto uma série de iniciativas de pessoas que estão pensando fora da caixa, não em grandes invenções, mas coisas simples, né? Um exemplo, por exemplo, de uma competência instalada e que independe, inclusive, de alto nível de intelectualidade. Indo à praia, há algum tempo atrás, eu percebi que tinha um flanelinha que se reinventou em Salvador. O que ele fazia? Além de ele oferecer para cuidar do seu carro, quando você voltava da praia para entrar no carro, ele tinha ali uma garrafinha de água potável e que as pessoas poderiam, que ele servia a oportunidade das pessoas utilizarem aquela água para lavar o pé e entrar no carro. Ele reinventou ali o negócio dele, que era simples de flanelinha, mas ele já criou um diferencial competitivo. Então, assim, tem coisas que são muito do dia a dia que a gente pode fazer diferente, se reinventar, pensando de forma criativa e original. A quarta competência é design e programação de tecnologia. E aí tem tudo a ver com os cursos aí da PUC, né, com as pós-graduações que ajudam a ter esse olhar da tecnologia. E o que eles apontam? A programação vai ser uma das carreiras de sucesso do futuro. Mas se você escolher uma formação que não tem nada a ver com tecnologia direta, a área humana, a área social, né, a própria área de exatas, não tem problema nenhum. O importante é você pensar de forma lógica, é pensar na lógica dos algoritmos, porque os algoritmos vão fazer parte cada vez mais das soluções. Então, quando você pensar a sua estratégia, a sua carreira, é pensar em alternativas que utilizem a lógica do algoritmo para buscar soluções. É uma lógica em que tem um conjunto de dados que se retroalimenta. Então, é pensar de que forma você pode se reinventar na sua carreira, entendendo que a tecnologia ela vai fazer parte, a partir de agora, sempre. Então, é pensar fora da caixa com tecnologia. Aí vem a quinta competência, que é o pensamento crítico e análise. É você ser capaz de dividir um problema complexo em etapas e pensar sem se perder, né, no problema pelo problema. É você ter uma capacidade de conseguir respirar, acionar o seu lado mais racional, e frente a uma situação que às vezes as pessoas estão desesperadas para saber como fazer, pensar assim, peraí, tudo bem, o problema é complexo, mas ao invés de pensar na solução do todo, será que eu posso ir solucionando aos poucos, em etapas? E cada vez mais é esse pensamento prototipado, que é assim, não dá para fazer tudo perfeito o tempo todo, mas das coisas que eu posso ir entregando, eu posso entregar bem feitas, porque o processo não vai acabar. A inovação pressupõe que não tem final.
tem início. Então, eu sempre posso aprimorar, aperfeiçoar alguma coisa que eu estou fazendo. Mas se eu for excessivamente perfeccionista, eu não vou conseguir avançar nisso. Então, eu tenho que dosar a qualidade e o perfeccionismo na dose certa, para não ser exagerado. E ter cuidado com como que a gente se culpa, se quando erra, se ao invés de lidar com a aprendizagem pelo erro, eu fico paralisado no erro pelo erro, não é? Sexta competência, também muito importante, é a solução de problemas complexos, que tem a ver com essa lógica da análise crítica, de ir aos poucos, né? Mas identificar também um esforço rumo à conclusão, à entrega, não é? Então, vou ler para vocês exatamente como está lá no fórum, tá? Em alguns casos, a resolução de problemas complexos exigirá conhecimentos específicos, como, por exemplo, engenharia para um novo processo, produto ou material, e outros só se obterá eles a partir da aplicação da inteligência coletiva e de um time multidisciplinar. Então, a palavra de ordem aqui é diversidade. Saber trabalhar com pessoas que pensam diferentes do que você pensa. Entender que é pela diversidade que a gente vai conseguir complementar, porque solução de problemas complexos, sozinho a gente não dá conta. É importante ter essa base da engenharia, por exemplo, mas saber que quando a gente vai resolver um problema complexo, um olhar diferente, de formações diferentes, pode me trazer uma nova perspectiva sobre o mesmo problema. A sétima competência é liderança e influência social. E eu adorei essa competência, porque é uma coisa que eu acredito muito. É o conceito revisitado do papel da liderança nas empresas. Eles falam o seguinte, olha, o capital, como ele está sendo até hoje, formatado, o capital selvagem, ele não vai continuar. O capitalismo que esgota recursos, ele já está com seus dias contados, porque a sociedade não quer mais esse tipo de capital. A sociedade, ela não quer mais tantas desigualdades em que poucos têm muitos e muitos não têm nada, não é? Então, o papel da liderança, nesse contexto do Fórum Mundial, passa a ser provocado como uma oportunidade para que as pessoas busquem alternativas, né? Os líderes, os gestores das organizações, para ajudar as pessoas a se unirem em prol de resolver problemas que são da sociedade. Então, as empresas que vão se manter no futuro são as empresas que não é negócio para negócio, business to business, nem business to consumer, né? B2C, negócio para o consumidor. Eles têm dito sobre negócios para a humanidade. Se a sua empresa não agregar valor para resolver problemas da sociedade que são graves, a sua empresa também provavelmente não terá grande sustentabilidade. E as lideranças, que são as lideranças que vão ser mais valorizadas no futuro, são as lideranças que ajudam as pessoas a mudarem o seu olhar sobre a cidadania, elas serem responsáveis por aquilo que elas entregam na sociedade. E aí vem a oitava competência, que é a inteligência emocional. A famosa inteligência emocional, que está vindo com tudo aí, como, inclusive, a que nos diferencia da inteligência artificial. Os fóruns, né, mundiais da economia já têm trazido essa competência há pelo menos 3 edições. Não é? E é a competência que tem a tendência de conseguir separar os profissionais que serão competentes para lidar com adversidades, para lidar com a inteligência das emoções. Não inteligência emocional, gente, não é controlar a emoção, mas é ter consciência de como a sua emoção te afeta, você ter ao mínimo de controle da sua ação, porque emoção a gente não escolhe, não é? Eu não escolho ficar com raiva, é que eu observo uma situação e eu fico com raiva. O que eu posso escolher é respirar antes de agir e não agir com base no sequestro emocional. Então, essa competência aí da inteligência emocional vem nos ajudando, né, a entender
que a gente vai precisar cada vez mais saber lidar com as nossas emoções, aprender a respirar, reconhecer quais as emoções que a gente tem ao longo do nosso dia e como é que essas emoções afetam as nossas relações interpessoais. Estabelecer diálogos de maior combinados, não é? Combinados baseados em trocas, criar oportunidades de diálogo e feedback. Então, é uma inteligência que ela vai permanecer por bom tempo ainda. Os autores têm, inclusive, apontado que essa vai ser a inteligência que vai diferenciar o profissional, inclusive, que vai ser substituído pela máquina. Né? Então, a máquina, ela tende, nos algoritmos, a cada vez responder por aquelas atividades que são rotina, né? Que são aquelas atividades que não têm potencial criativo. E a inteligência emocional é a inteligência que vai diferenciar a nossa competência da competência das máquinas, ok? A nona competência é raciocínio e ideação. Aí vem aí uma boa parte, uma boa dose, né, do como que nós somos estimulados a repensar nas nossas estratégias, inclusive de carreira. Será que a gente está, o nosso processo criativo está gerando ideias para a solução de problemas, inclusive das nossas próprias carreiras, ou a gente está só na visão do achismo? Será que a gente está se empoderando de fatos e dados para a resolução de problemas? A gente está usando raciocínio, a lógica racional, ou a gente está indo no comportamento de bando? Aí tem toda uma atenção que a gente tem que ter, não é? A internet, a inteligência tecnológica, ela é uma faca. Ela pode ser bem usada como uma ferramenta, ela pode alimentar, cortar o pão, mas ela pode funcionar também de uma forma perigosa. Então, o que a gente tem que fazer? Ter cuidado com como que a gente está buscando as informações. Será que a gente está buscando uma diversidade na busca desses fatos e dados? Ou a gente está caindo na armadilha do famoso fake news, né? Será que a gente está olhando fontes diferentes? Vocês sabem, se vocês buscarem no Google, numa mesma lógica, vocês sempre buscarão as mesmas fontes. O Google vai buscar para você as mesmas fontes que você já está com o hábito de buscar. Então, você não diversifica o seu raciocínio. E, mais uma vez, a diversidade é muito importante, a gente trocar ideias com pessoas que pensem diferente da gente. Vejam que as competências, elas se amarram todas, elas são muito interconectadas. Para eu buscar pessoas que pensam diferentes, eu tenho que saber lidar com conflitos, eu preciso ter uma boa inteligência emocional, eu preciso estar buscando a minha aprendizagem fora de contextos, padrões tradicionais só, eu tenho que agregar valor com a minha visão crítica, não é? Isso tudo junto vai ser aí como a 10ª competência nos traz, que é a análise e avaliação de sistema. O que é um sistema? O sistema, ele funciona com um conjunto de variáveis que vai unindo informações. Então, cada vez mais, nós não teremos tudo junto no mesmo lugar. As informações, como a realidade é muito complexa, você vai ter que buscar várias fontes para ter informações mais consolidadas. Essa análise crítica de onde você vai buscar essas informações é muito importante. Pensar com perspectivas diferentes é fundamental para o seu olhar não ficar viciado. Então, é ter uma lógica, não é, que a própria máquina vai fazer, na inteligência artificial, de buscar fontes diferentes para trazer uma perspectiva de solução daquele problema que você está olhando, que você está trabalhando. Então, trabalhar via competição, mais do que competição. A competição elimina o concorrente. A competição trabalha com pessoas que pensam diferente, dividindo recursos, mas a gente parte do pressuposto que, mesmo que sozinho a gente vá mais rápido, juntos a gente vai bem mais longe. Bom, essas são as 10 competências, e aí eu vou passar para o Vladimir aí, porque me parece que ele vai abrir agora aí para quem tiver alguma pergunta, alguma questão que quiser trazer aí para a gente. Vladimir, está com você aí.
Virgínia, muito obrigado pela verdadeira aula que a gente teve agora, né, sobre competências e habilidades necessárias para esse novo mundo, né, digamos assim, essa nova era em que a gente está vivendo, né, ao mesmo tempo que ele impõe grandes desafios, né, como, por exemplo, o Covid que está por aí, a chegada de várias pandemias, né, essa polaridade política e econômica que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma era em que a gente tem a humanidade nunca foi tão desenvolvida em certos aspectos, mas também nunca está se regredindo tanto em outros. Então, é extremamente importante que a gente aprenda a desenvolver essas competências e habilidades que serão necessárias aí nessa nova era, né? Então, muito obrigado por essa verdadeira aula, né? Obrigado, Fernanda, por mostrar para a gente aí como é que a PUC Minas ela pode ajudar a gente a desenvolver essas habilidades e competências através dos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e lato sensu, né, e especialização e outros cursos de várias naturezas, né? E eu passo agora para o momento em que a gente abre para quem quiser fazer pergunta. Então, por favor, levanta a mãozinha aí. Tem uma mãozinha aí que vocês podem levantar no Teams aí. Levanta a mãozinha que eu vou chamando para que vocês possam fazer as perguntas. E quem quiser também pode fazer pergunta no chat que eu vou passando aqui para os palestrantes, tá bom? Então eu passo a palavra para vocês. Tem alguma pergunta, pessoal? Turma está tímida. Enquanto não está surgindo pergunta, a Magali está parabenizando aqui pela apresentação e discussão de tema relevante, né? A Soraya deve estar formulando uma pergunta. Vou falar uma coisa importante para vocês, viu? A pergunta é a matéria-prima do pensamento. Uma das coisas que faz parte de toda essa lógica aqui que eu apresentei das competências é você criticar, né? Ter uma visão crítica, é perguntar, despertar curiosidade para poder sair da caixa, viu? O Virgínia, eu fico só imaginando também que nunca, né, a gente, o eu, esteve com tanta responsabilidade, né, no nosso caminho, porque a gente tem referências, a gente tem caminhos no sentido de cursos, livros, professores, tudo isso nos auxiliando. Mas, mais uma vez, somos nós, né, o nosso umbigo, a gente que sabe cuidá-lo melhor do que ninguém, né? E aí você falou muito bem nessas competências todas, sempre volta, né, para a gente, né? Cada vez mais. Eu fico vendo o quanto que essas competências e a própria relação com o ensino, como que os professores vão ter que se reinventar e como os participantes, os aprendizes também vão ter que ter uma nova postura, porque só os professores não são mais capazes de responder a todas as complexidades. Então, na verdade, o professor é um facilitador da busca do conhecimento, não é? Ele vai fazer mais perguntas e os participantes, os aprendizes, vão ter que estar pesquisando mais também, porque tem muito mais fontes de busca. Uhum. Ei, Maria Augusta. Ei. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, então. Queria saber como que você vê, né? Eu coordeno o curso de engenharia de software. E aí, os meninos têm várias disciplinas de trabalho interdisciplinar, onde eles têm a chance de produzir um software. E eu falo muito para eles que o software muda a vida das pessoas, né? Ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas. E você falou um pouco aí desse não capitalismo, né? Disso não ser mais o carro-chefe da história toda, né? Como que você vê essa coisa toda do impacto social que tem, do impacto individual, do impacto que a tecnologia tem na vida das pessoas e essa desassociação agora com o capitalismo de uma forma geral? Eu fiz alguns cursos com futuristas que não são futurólogos, não são os cartomantes, né? São teóricos que estudam uma disciplina que chama Foresight, que é uma disciplina que estuda tendências de futuro com estudiosos de Harvard
e Stanford, e várias escolas mundiais de referência. E o que eles têm apontado assim, é que vai surgir uma nova forma de capitalismo, que não tem jeito da gente sair dessa história de consumo, mas é muito mais uma estratégia de colaboração do que só de esgotar os insumos. E essa nova geração, ela vem com essa nova pegada, de entender que, por exemplo, para que eu tenho que acumular um monte de coisa em casa se, de repente, eu posso fazer trocas, eu posso ter, por exemplo, assim como tem bibliotecas, pode ter ali um monte de produtos que a gente deixa, às vezes, acumulando em casa e que você vai usar só de vez em quando, não é? E soluções humanitárias. Então, softwares que vão ter grande sucesso cada vez mais e que vai gerar uma grande oportunidade para quem conseguir desenvolvê-los, saindo da caixa, é solução de problemas antigos com a inovação. Então, como lidar, por exemplo, com a solução, como a Uber fez, não é? De problemas antigos, a falta de transporte, não é? Com disponibilidade para quem quiser fazer o transporte de uma forma mais rápida, menos complicada e um custo mais acessível. Então, assim, é solução de problemas antigos via a tecnologia como uma grande oportunidade de ajustar, alinhar pessoas, aproximar pessoas, diminuir as diferenças, diminuir aí as injustiças sociais. Então, vai ser essa pegada. Modelos de negócio também, que são criativos, né? Que não é só uma pessoa pagando por aquilo ali, mas é um pagamento distribuído, que cada um vai pagar um pouquinho e quando você vê, né, tem um... É muito interessante isso tudo que você trouxe para a gente. A reinvenção da realidade, assim, é uma busca para que as coisas elas consigam se organizar com menos dificuldade mesmo entre as pessoas se relacionarem. Nós estamos vivendo um momento em que a gente fica pensando assim, mas será que está isso mesmo? Porque a gente está num momento de caos, de tanta polarização, de tanta briga para todo lado. Olha lá nos Estados Unidos o que está acontecendo agora com essas eleições. Eu estou acreditando, infelizmente, de uma forma pessimista, que qualquer um dos lados que ganhar vai ter ali, provavelmente, algum tipo de violência, algum tipo de comoção da parte que perde. Então, a população está muito enraivecida, existem muitas polarizações. Aqui no Brasil também está assim. Tem gente que até hoje não resolveu o problema das brigas do WhatsApp da família, não sabe se vai ter Natal esse ano, né? Porque até hoje não resolve essa coisa das polarizações. A gente está, os turistas dizem que esse caos todo é para que a gente tome consciência do quanto que não é frutífero esses tipos de polarizações, que a gente precisa aprender a conviver junto com as diferenças. Eu espero que isso esteja realmente no caminho, porque ninguém está aguentando mais essas polarizações, né? Sim, é verdade. Bom, surgiram duas perguntas aqui, né? Uma delas da Ana Luísa, que parece ser da área do direito, né? Então ela está perguntando aqui o que os palestrantes indicariam, né, como aprimoramento, né, para o pessoal da área de direito, já que a área está cada vez mais concorrida no dia a dia. Então é uma questão bem prática, assim. A área de direito está mais concorrida, todo dia tem cursos de direito novo surgindo, tem mais bacharéis em direitos formando no Brasil, e como é que, a pergunta dela vai no sentido, como é que ela pode se aprimorar, como é que ela pode se destacar dentro dessa área tão concorrida? Você quer falar, Fernanda? Vou falar. É a Ana Luísa, né? Ô, Ana Luísa, a gente, né, na universidade, a gente tem, de fato, algumas, na verdade, não é nem algumas, são muitas possibilidades, né, da formação acadêmica, né, dentro da perspectiva de educação continuada, principalmente na área de direito. Hoje eu posso te falar que um dos carros-chefes da universidade para pós-graduação lato sensu é o direito. E aí a gente vai desde direito penal, direito processual, direito público, até com áreas mais afuniladas e mais segmentadas
né, do direito. Então, na formação acadêmica, eu posso te assegurar, até pelo próprio histórico também da graduação, né, da universidade na área de direito, a pós-graduação, tanto no estricto sensu, né, com as suas ofertas de mestrado e doutorado, quanto da lato sensu, ela tem uma possibilidade, né, uma vasta possibilidade aí para você. Eu ia só deixar um recadinho, Vladimir, que eu acabei esquecendo. Vocês que tiverem interesse para cursos de pós-graduação, entrem no site. Nós temos aí o pucminas.br/IEC, IEC. Lá vocês vão encontrar, eu deixo no chatzinho, vocês vão encontrar informações sobre as ofertas presenciais e as ofertas online, com aulas ao vivo, e a pucminas.br/virtual com as possibilidades. Tanto na presencial quanto online, com aulas ao vivo e à distância, Ana Luísa, você vai ter várias possibilidades aí, né, de cursos de formação em direito. Só complementando o que a Fernanda falou, Ana Luísa, um grande amigo meu, um dos meus melhores amigos, ele é bacharel em Direito pela PUC e hoje ele é juiz de Direito, e ele fala uma coisa com os filhos dele que querem ser também, como ele, juízes, né? Ele fala que nada substitui o esforço, né? Claro que tem a educação, claro que você vai procurar atingir essas competências aí que a Virgínia falou, né? Através de cursos de qualidade no mercado, como os oferecidos para a PUC, que a Fernanda falou, mas uma grande dose disso vai vir de você mesmo. Como é que você se diferencia numa área tão concorrida? É ralando mesmo, é ralando, né? Quer complementar, Virgínia? Eu acredito que tem que cada um achar o seu diferencial competitivo. O que é que você faz diferente das outras pessoas? E muito tendenciosamente é perceber o que você vai agregar valor para a sociedade, né? Então, fazer o mesmo do mesmo não vai agregar nenhum valor. Então, você precisa se reinventar. Agora, se reinventar tem que ter dedicação. É pesquisar, é entender, é buscar informação, é conhecimento. Ninguém consegue manter uma sustentabilidade como diferencial no achismo e com uma formação rasa. Então, é muito suor mesmo, mas por isso mesmo que a gente tem que estar fazendo preferencialmente aquilo que a gente tem mais competência, porque facilita o processo da aprendizagem. Vladimir, eu vou ter que sair agora, eu tenho outro compromisso agora às 7 horas, né? E quero deixar aí o meu abraço para vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me perdoem ter que sair agora, viu, galera? Ô, Virgínia, nós que agradecemos a sua presença, sabemos do seu compromisso aí às 19 horas, um outro fórum, né? O Gilson tem uma pergunta aqui, eu e a Fernanda vamos tentar lidar com a pergunta dele e qualquer coisa a gente direciona para você também, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Você manda para mim no WhatsApp, que aí eu encaminho para você mandar para ele aí a resposta, tá bem, gente? Muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada, Virgínia. Um abraço. Excelente. Obrigada, tchau. Pessoal, Fernandinha, eu vou direcionar então para você aqui a pergunta do Gilson, tá? Uhum. A pergunta dele é uma pergunta que eu acho talvez seja bem difícil de responder, que é como fazer para desenvolver todas essas competências que a Virgínia falou, né? Eu acho que antes de qualquer coisa, Gilson, a gente tem que se conhecer. Eu comentei anteriormente, antes da palestra, em todas essas participações do Projeto Formei Agora com as palestrantes, eu sempre saía refletindo, pensando em diferente do meu momento profissional. E era um consenso em todas elas, a fala de todas as participantes, era da gente se conhecer muito bem. Se conhecer no sentido de quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos fortes, quais são as minhas fraquezas, o que eu posso melhorar. É entender dentro deste contexto para onde que a gente está querendo ir, da nossa personalidade, das nossas características, para assim, a partir desse entendimento, a gente iniciar com o norte. Porque o Vladimir é diferente de você, que eu sou diferente de Magali, que é diferente de Maria Augusta, da Guta, é tão engraçado falar Maria Augusta, de Guta. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que se conhecer para a gente ter uma análise crítica do nosso eu e, a partir daí, buscar conhecimento, buscar esse aprimoramento, essas competências para suprir essas carências.
né? Eu acho que a Virgínia ela pode até nos auxiliar depois, né, o Vladimir, mas eu acho que o ponto de partida é a gente se conhecer muito bem para a gente saber aonde que a gente está querendo ir, se a gente está capacitado para isso. Porque o que eu gosto muito de frisar é aonde a gente quer chegar vai variar de pessoa para pessoa. Né? Às vezes eu quero trabalhar com isso, eu quero seguir uma grande corporação, eu quero ir para um serviço, para o serviço público, eu quero trabalhar numa organização não governamental, e em cada um desses ambientes, né, a gente vai precisar, né, colocar uma luz e um norte para a gente alcançar aquilo. E aí, a gente se conhecendo muito bem, a gente vai saber quais as habilidades que a gente precisa, né, ou melhorar, ou aprimorar, ou realmente resgatar do início para isso. Então, fica só eu acho que essa minha contribuição aí para você nesse ponto. Eu acrescento, inclusive, o que a Fernanda falou, né? Complementando, Gilson, é o que ela falou. Eu acho que das 10 competências que foram listadas aqui pela Virgínia, você deve olhar para cada uma delas, fazer um checklist mesmo, olhar para cada uma delas e falar assim, diversidade. Eu sou um cara que já aprendi a conviver com diversidade, então esse é um ponto forte seu que talvez você não precise de tanto desenvolvimento em cima disso. Você já aprendeu na vida a ter essa característica. E talvez identificar algumas outras características, chutando aqui, né? De repente, inteligência emocional. Eu percebo que eu sou uma pessoa que eu não sei lidar muito bem, eu não sei reagir muito bem com as minhas emoções. E aí sim você vai procurar o desenvolvimento. E desenvolvimento vem a partir da aprendizagem. Aprendizagem, ou você aprende, como diria o meu avô, ou você aprende no amor ou na dor. Ou você vai aprender buscando esse desenvolvimento, esse aprendizado na empresa, nas organizações, na universidade, ou você vai aprender na dor, ou seja, vai aprender sofrendo, né? Ou seja, passando por situações difíceis. Então é claro que é muito melhor se aprender no amor, né? Ou seja, detecta aquilo que você precisa melhorar e procura universidades, grupos, organizações que possam te ajudar a desenvolver aquelas competências, tá bom? E aí, complementando, Vladimir, no amor, é no sentido da gente se preparar, é saber de antemão, né, o nosso mundo, né, o nosso universo, para que no momento em que alguma oportunidade apareça, a gente esteja preparado para isso. Né? E não quando a oportunidade chega, e aí na dor a gente tem ali, né, um contexto que não é tão favorável assim. Então, no preparar, no antecipar, né, uma situação que quando ela chegar, a gente tá, né, a gente consegue lidar e sair muito bem desse contexto. Isso aí, Fernanda. Pessoal, o nosso tempo estourou, então se alguém ainda tiver alguma questão para colocar aí para a Fernanda, gente, para Virgínia? Para a Virgínia, vocês podem mandar aqui pelo próprio chat, tá? Ou até mesmo para mim, dentro do fórum aqui, do ICEI Talks, que eu passo para elas e a resposta eu encaminho também para todos aqui que estiveram aqui presentes, que provavelmente têm acesso a esse chat, tá bom? Eu agradeço mais uma vez a presença da Fernanda, da Virgínia, acho que foi uma discussão muito pertinente, muito bacana, a participação também da audiência, né, de quem participou, a participação também de quem não fez perguntas, mas que atentamente teve a paciência de nos escutar aí, né, e espero que tenha aprendido com isso, tá bom? E eu fecho convidando todos vocês para a próxima ICEI Talks da semana que vem, que eu vou ser o mentor também, né, dessa próxima ICEI Talks. Já estou virando profissional nisso, né, já é a segunda seguida. O tema vai ser impactos e desafios de novas tecnologias na área da saúde, principalmente no contexto dessas health techs que estão surgindo por aí, tá? A gente vai ter um palestrante muito interessante, que é uma visão diferente, ele é um médico, né? Então ele tem uma visão do outro lado da coisa, o lado do profissional de saúde, mas ele é um médico que ele tem doutorado em engenharia mecânica, porque ele mexe com robótica, então ele é um médico antenado com tecnologias, e acredito que vai ser um ICEI Talks muito interessante para quem tiver interesse aí
na aplicação de novas tecnologias na área da saúde, tá? Encontro vocês na quarta-feira que vem, às 18 horas, também no ICEI Talks. É só entrar lá no site do icei.pucminas.br/talks que vocês vão encontrar o link para essa próxima ICEI Talks aí, tá bom, pessoal? Obrigado a todos e um grande abraço. Tchau.